toda e qualquer investida do maligno contra a vida deles seja repreendida e paralisada pelo poder que é no nome de Jesus. Que eles venham a crescer debaixo das tuas mãos, sendo ensinados por ti, Senhor, na tua palavra. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos abrir a palavra? Lucas capítulo 7. Lucas 7, 36 em diante. Lucas 7, 36. Aleluia. Preciso de mais água aqui. Obrigado. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, e começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, e um devia-lhe 500 dinheiros, e outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Glória a Deus. Irmãos, depois dessa situação que a gente passou, né? E vendo a mão do Senhor sobre as nossas vidas,
né, como Ele tem guardado nos detalhes cada um de nós, a gente entende o versículo que a palavra de Deus diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem aqui ama a Deus? Então todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a pergunta é: que todas as coisas são essas? Às vezes a gente pensa, né, que todas as coisas vão cooperar para o bem. A gente faz uma associação de que serão só coisas boas. Mas a palavra de Deus não coloca essa parte no versículo. Ele diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas significa que tanto elas serão boas ou elas serão ruins. Cabe a gente conseguir decifrar o código que Deus está fazendo conosco naquele momento. São coisas que Deus vai colocar no nosso caminho, que muitas vezes vão parecer que são ruins, mas que na verdade vão cooperar para o nosso bem. Quando é que eu consigo entender isso, irmão, minha irmã? Quando eu começo a ter intimidade com Deus. Não há como entender a palavra e os desígnios de Deus sem ter intimidade com Deus. Não há como entender os objetivos de Deus na sua vida sem ter intimidade com Deus. E o que é ter intimidade com Deus? Não é vir à igreja ao domingo. Ih, pastor, então eu estou enrolado. Porque eu achei que era. Não é. Vir à igreja ao domingo é só um momento de gratidão ao Senhor, de adoração a Ele, de dizer a Ele que é grato por aquilo que Ele tem feito. Mas intimidade, ela se revela no seu profundo e no seu escondido com Deus. Quando não tem mais ninguém presente com você e você está sozinho diante de uma situação que você sabe que é errado fazer e você não faz porque você ama a Deus. Isso é intimidade com Deus. Intimidade com Deus é na hora que você precisa fazer alguma coisa que seria benefício para você, mas você não faz por amor a Ele, e você nega-se a si mesmo e toma sua cruz e segue Jesus. É diferente, irmão, quando você só vem na igreja para ouvir uma boa palavra. Domingo é um dia onde você vem à igreja para ouvir uma boa palavra, para ser alimentado. Mas você precisa entender que a sua intimidade ela é gerada durante a sua semana, no dia a dia, na hora que você acorda, enquanto você está trabalhando, quando você chega em casa depois, no seu lidar com as pessoas, na intimidade com a sua família. É nessa hora que você vai vendo que aquilo que Deus está fazendo dentro de você começa a refletir do lado de fora. A mudança começa aqui dentro, né? Hoje eu vi uma pessoa falando sobre um termo, e a gente já conhece esse termo, chamado metanoia. Mudança de mente, né? Não adianta a gente querer resultados diferentes daquilo que já aconteceu conosco até hoje, se a gente não muda nada da nossa vida até o dia de hoje. Eu só vou conseguir resultados diferentes quando eu começar a fazer coisas diferentes daquelas que eu fiz até hoje. Por exemplo, se você ainda não conseguiu entender o que essa palavra está dizendo para você, você precisa começar a mudar o seu relacionamento com Deus, né? Jesus, ele não agia de forma lógica. Qual era a lógica nesse momento aqui para o mundo? Jesus não podia nem ter entrado na casa desse homem. A lógica era essa. Fariseu. Jesus pregava totalmente contrário daquilo que os fariseus pregavam. Então, quando Jesus
se vê dentro daquela casa e as pessoas olham para Jesus, o que esse homem está fazendo aqui? Mas sabe o que eu aprendo nisso aqui, irmãos? Que até mesmo os fariseus, como nós, vamos ter a oportunidade de servir a Jesus um dia. Porque Ele vai querer entrar na nossa casa. Ele quer entrar na sua casa. Mesmo a gente sendo sujo como nós somos. Mesmo sendo cheio de dificuldades como nós somos. Jesus, Ele quer entrar para transformar a maldição em bênção. Para tirar a sujeira que está mais entranhada dentro de nós. E todas as vezes quando você passa por uma situação dessa, você enxerga a gratidão que você precisa ter a Deus. Porque Ele tem tido misericórdia de nós. Pastor, então você está falando que a gente está podre? Não, não estou falando isso, irmão. Eu só estou dizendo que Deus não se importa com o olhar do homem. Deus, Ele quer você. Deus, Ele quer transformar a nossa relação com Ele. Ele quer tirar a nossa vida da religiosidade. Coisa mais terrível é religião. Eu vou lá na igreja porque o pastor voltou. Não, irmão. Você vai na igreja porque Jesus está aqui. Porque você é grato a Ele pelo que Ele já fez. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Ele nos ajudou. Ele tem nos ajudado e vai continuar nos ajudando em nome de Jesus. Mas eu preciso me importar. Eu preciso me importar em fazer a vontade dEle. Eu me deparei esses dias com um versículo e eu fiquei numa luta. Falei, Senhor, eu prego sobre o quê? Eu prego sobre esse versículo, eu prego sobre outra coisa, eu prego sobre Tessalonicenses, eu prego sobre Números, eu prego sobre Lucas. Senhor, o que eu prego? Porque ele veio com uma enxurrada de coisas em cima de mim, e eu falei, Senhor, eu não consigo entender. E ele falou assim, prega sobre a mulher que entrou na onde ela não deveria ter entrado. Mas o versículo que eu queria trazer para os irmãos está em Números, capítulo 11, versículo 4, que tem a ver com isso que a gente está falando aqui hoje. Entenda que nesse cenário aqui, os judeus já tinham saído do Egito, estavam no deserto, estavam sendo sustentados pelo Senhor, pelo próprio Deus. E aí de repente acontece que vai estar lido aqui nesse versículo. Olha o que diz: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas, dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Irmãos, o que você enxerga nesse cenário? Pessoas que antes estavam vivendo em plena escravidão, que achavam que aquele alimento que eles recebiam era de graça, mas não era nada de graça. Eles trabalhavam como escravos, de sol a sol, dia após dia, para construir algo que nem era deles. E de repente, no meio daqueles homens, uns estrangeiros entraram e começaram a ter gula. O que você lembra da gula? Não é um pecado?
Então ele está dizendo assim para nós, olha, cuidado com aquele pecado que entra sem você perceber. Porque às vezes o pecado que você não percebe que ele está entrando, ele vai te fazer te sentir falta daquilo que você viveu na escravidão. E aqueles homens começaram a inflar os próprios israelitas, e eles tornaram a queixar-se: ah, se nós tivéssemos carne para comer. Irmãos, Deus estava fazendo um grande milagre, livrando o povo de Israel de 430 anos de escravidão, levando mais de 2,5 milhões de pessoas para o deserto, para irem para uma terra que mana leite e mel. Promessa, promessa. Deus tem uma promessa para cada um de nós, mas por causa do pecado, às vezes nós não enxergamos a promessa que Deus tem para nós. Aquela mulher ali, ela era como aqueles estrangeiros, uma pecadora, que não enxergava o milagre que Deus tinha para ela. Mas um dia, ela teve um encontro com Cristo. Sabe o que muda a nossa vida de verdade, irmãos? O verdadeiro encontro com Jesus. É o que muda a nossa vida. É o que muda a nossa história. É o que muda a nossa vontade de fazer a vontade dele. Porque não adianta, irmãos, a gente está caminhando junto com 2,5 milhões de pessoas, mas se eu estou pensando na comida do Egito, se eu estou pensando naquilo que talvez para mim era de graça, porque eu valorizo aquilo que aparentemente era de graça e não valorizo a graça de Jesus. Jesus tem para nos entregar o maná dos céus para nós. Mas muito mais do que o maná dos céus para nós, Ele tem a graça maravilhosa, imensurável, sem medida. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 18 diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. O que aconteceu com essa geração do deserto? Tinham tudo para ser uma geração abençoada. Tinham tudo para receber a terra prometida. Tinham tudo para receber o maná, terra que mana leite e mel. Tinha tudo para receber cachos de uvas que 2 homens não conseguiam carregar, irmãos. Como é que essa terra, Josué e Caleb, é uma terra abençoada? Mas está cheio de midianitas, de não sei o que lá. Não, mas se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, existe uma terra para ser conquistada aqui em Itaipava, irmãos. Existe uma terra para ser conquistada em Itaipava. Mas a palavra de Deus diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Sabe por que às vezes nós não conseguimos receber muitas coisas do Senhor, ou não recebemos aquilo que nós pedimos ao Senhor? Porque nós não damos graças a Ele. Nós esquecemos de quem é o dono da bênção. Nós esquecemos daquele que é o Senhor dos senhores e nos colocamos como senhores da situação, e nós não somos senhores da situação. Um vírus pode nos matar. Um vírus que nem dá para se enxergar pode te matar. Quem é você diante do poderio de Deus? Quem somos nós, irmãos? Quando Deus me livrou da morte a primeira vez, eu disse para Ele: Senhor, eu vou pregar para Ti a minha vida inteira. Eu ali marquei um pacto de sangue com Ele.
E Ele me livrou de novo. Porque agora não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo, eu a vivo pela fé, como Paulo disse. Essa é a diferença daqueles que servem. E então vereis mais uma vez a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. Sabe, irmãos, a sua vinda nesse lugar, preste atenção nisso, Deus te plantou neste lugar, não foi para ficar sentado ouvindo a palavra de Deus. Foi para você pregar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho da cruz de Jesus. Eu preciso me sentir constrangido, sabe? Porque Ele deu a vida dele por mim. E o que eu tenho feito para Jesus? Mas muitas vezes a gente só olha para as cebolas do Egito. Muitas vezes a gente olha para os alhos porós do Egito. A gente olha para a melancia que o Egito podia me dar, que era de graça. De graça o quê, irmãos? De graça é a graça que Deus te dá. Essa é de graça. Para que você não se ensoberbeça, para que você não ache que é você que está fazendo, porque não é. Deus tem uma grande obra para fazer através da sua vida, acredite. Pela fé que nós caminhamos. O justo viverá pela fé. É pela fé que você vai levar pessoas ao Senhor. É pela fé que você vai trazer pessoas para esse lugar. É pela fé que você vai caminhar nesse mundo. É pela fé que você levanta todo dia de manhã para trabalhar. É pela fé. Pela fé em quê, irmão? Em Cristo Jesus. É Ele que é o meu companheiro. Na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora da doença, é Ele que está ali segurando o meu braço, o seu braço. Sabe? Deus hoje está falando com você. Ouça. Deus hoje está falando com você. Chegou a hora de mudar a sua história de vida nesse lugar. Chegou a hora de enfrentar as dificuldades. Aquela mulher não podia entrar naquele lugar, ela não era bem-vinda. Mas ela não se importou com o olhar do mundo. Ela só queria adorar a Deus. E ela deu o que ela tinha de melhor. Um vaso de alabastro com unguento, irmãos, era considerado algo caríssimo. Mais ou menos comparado com o salário de um ano inteiro de uma pessoa. Que darei eu ao Senhor por tudo que Ele tem feito a mim? Que darei? Não há dinheiro que pague a presença de Jesus em nós. Eu não sei quanto a você, mas eu estou sentindo os três aqui agora. Quase não consigo falar. Mas essa noite é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, hoje vai ser um marco para aqueles que entenderem essa palavra. Eu vou caminhar com vocês, Ele está dizendo. Você entende isso? Quando Deus fala assim: eu vou andar contigo, não há o que temer. A quem eu temerei? A quem temerei? Não tem mais a quem temer. As pessoas podem me impedir de fazer qualquer coisa,
governo pode me impedir de fazer qualquer coisa, mas não podem me impedir de adorar aquele que é digno, ao único que é digno. Não importa onde você esteja. Às vezes você diz assim: pastor, eu não estou podendo ir no culto, eu estou em casa. Adore aquele que é digno. E quando você puder, o adore aqui. Sabe? Qual é o impedimento? O que pode me impedir de adorar ao Senhor? O que pode? A morte? A vida? A profundidade? A altura? A largura? O que pode me impedir? A nudez? A faca? O que pode? Nada pode nos impedir de adorar ao Senhor. Quando você está disposto a largar a sua vida em favor do Evangelho de Deus. Sabe, irmãos, acho que o que Deus quer de nós daqui em diante é ter gratidão a Ele e entregar a própria vida ao Senhor. Essa é a questão. Não ter mais o cuidado da sua própria vida. Sabe como é que é? Eu estou me resguardando de fazer a obra do Senhor. Que é isso, irmão? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele vai fazer por você. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É aqui que você precisa vencer essa batalha. Não é no seu corpo. A mudança não começa de fora para dentro. A mudança não começa na hora que você tem um cargo. A mudança não começa na hora que você tem uma roupa de crente. A mudança começa quando você vence as lutas da sua mente. Eu não posso fazer. Mentira do diabo. Mentira do diabo. Você pode. O que a palavra de Deus diz? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso. Minha filha foi fazer prova ontem e hoje. A palavra que eu dei para ela está escrita lá na palavra do Senhor. Deus é dono do mundo. Jesus é de Deus. Nós somos de Jesus. Então tudo é nosso. Tudo é nosso. Você entendeu isso? Se você é de Cristo, tudo é nosso. Então eu vou ter tudo, pastor? Não. Todas as coisas me convêm, mas nem todas são lícitas. Você vai ter aquilo que Deus tem preparado para você, mas tudo é teu. Essa igreja não é minha só, é de vocês. As pessoas que aqui entram e que um dia escutam a palavra são suas responsabilidades também. Eu estou sentindo falta daqueles casais que vieram aqui enquanto eu estava na minha ausência. Cadê eles? Alguém ligou para eles? Alguém perguntou por eles? São responsabilidade de vocês também, irmãos. São pessoas que estiveram aqui dentro ouvindo a palavra de Deus. Mas chegou um tempo onde o Senhor precisa encontrar em nós pessoas dispostas a fazer a vontade dEle aqui nesse lugar. Você foi colocado aqui. Você foi plantado aqui. Então é aqui que Deus te quer. Vença aqui. Tem pessoas que são colocadas aqui nesse lugar e que não entenderam que Deus quer fazer uma grande obra em você primeiro aqui. Se você tiver que um dia partir para as nações, Deus vai proporcionar coisas para você partir para as nações, mas primeiro vença.
servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Mas seja fiel no pouco. Gratidão é algo que precede o milagre. Da mesma forma que a soberba precede a ruína, a gratidão precede o milagre. Essa mulher aqui foi grata ao Senhor, o que ela ganhou? Salvação. A tua fé te salvou. Primeiro ela se dobrou diante do Senhor, chorou. A quem muito é perdoado, muito ama. Quanto você tem amado ao Senhor, irmão, minha irmã? A demonstração de amor não pode ficar presa dentro de nós. A demonstração de amor precisa ser colocada para fora. Aquela mulher sentiu tanto amor e tanta gratidão ao Senhor que ela não quis mais ficar com nada que era de valor dela. Ela entregou. Ela entregou o vaso, ela entregou a sua vida, ela entregou tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha. Certa vez um homem, olhando para a plantação dele, ele via que precisava de mais silos para colocar as sementes que ele estava plantando. E ele então construiu os silos e encheu de sementes. E ele olhou assim para aqueles silos e disse assim: olha, agora sim, agora eu estou tranquilo. Na mesma hora veio uma voz e disse para ele assim: louco, e se hoje pedirem a tua alma, para quem vai ser a tua alma? Para quem? Sabe, irmãos, não é a quantidade de dinheiro que você tem, não é o quanto você consegue armazenar fisicamente, mas é o quanto você é grato a Deus por estar vivo. Gratidão precede o milagre. Eu queria dar 3 exemplos antes da gente encerrar. Mateus capítulo 15, versículo 32 até o 39, diz assim: e Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. E então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os, e os de seus discípulos, e os discípulos à multidão, e todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Jesus deu graças ao Pai antes do milagre. A gratidão precede o milagre. Sabe, irmãos, seja grato por aquilo que você tem. Seja grato pela igreja que Deus te deu. Seja grato pelo pastor e a pastora que Deus te deu. Seja grato pelo lugar que você está. Seja grato por fazer a obra de Deus aqui neste lugar. Porque a gratidão precede o milagre. João capítulo 11, versículo 41 ao 44, diz assim: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou,
por me haveres ouvido. Está falando de Lázaro. Jesus, antes de realizar o milagre da ressurreição de Lázaro, ele deu graças ao Pai por teres ouvido a oração dele. Jesus, Filho de Deus, será que o Pai não ia ouvir a oração dele, mesmo se ele não tivesse dado graças? Não, Jesus quis mostrar ao povo como é ser grato a Deus por ouvir a nossa oração. O que precisa ser ressuscitado em nós para que a gente possa entender isso? Às vezes, irmãos, a nossa oração não é atendida, ou a nossa vida talvez não recebe o milagre que deveria receber. Não é porque Deus não está ouvindo, mas é porque Deus não enxerga em nós um coração grato, agradecido pelo milagre da vida. Só pelo simples fato de vocês terem respirado hoje já é motivo suficiente para adorar a Deus o dia inteiro, a vida toda. Porque a vida é como um vapor que some. Mateus 26, Jesus, antes de fazer o maior dos milagres, ele dá graças ao Pai. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Jesus estava mostrando para eles ali: olha, eu estou agradecendo a Deus, porque mesmo sendo partido por vocês naquela cruz, Deus nunca me abandonou. Nas maiores dificuldades que você possa passar, nos maiores problemas que você possa passar, onde você às vezes pode até sentir que está sendo moído por aquela luta, Deus é contigo, em nome de Jesus. Deus é conosco. Deus é conosco. E aí eu entendo que, irmãos, que aqueles homens lá de Israel, que sentiam falta da cebola, que sentiam falta do alho poró, da melancia, eles não entenderam quem era Deus na vida deles. Eles não entenderam o milagre que Deus estava fazendo na vida deles, porque faltava uma capacitação para eles entenderem isso. Não é porque Deus não deu essa capacitação, não. Foi porque eles não quiseram receber. Preferiram olhar para as coisas que o mundo entrega. E isso vai falar diretamente na nossa hora de ter gratidão a Deus. O modo como eu enxergo as coisas. O modo como eu enxergo o reino de Deus. O modo como eu enxergo a vida com Deus. Abacuque, capítulo 2, versículo 1, fala algo tremendo que você precisa guardar para a sua vida com Deus, para que você consiga ser grato a Deus. Às vezes a pessoa diz assim: mas eu não consigo ser pastor. Sabe por que você não consegue? Porque você não quer se capacitar daquele que vai te dar força para conseguir ser grato a Deus. A gratidão, ela é gerada em Deus, não fora de Deus. Ela é gerada em nós por Deus. Então, enquanto eu quiser ser grato a Deus só pela minha força, isso não vai acontecer. Porque eu vou pensar assim: eu vou me desfazer de 10% do meu salário, isso vai me fazer falta. Eu não vou primiciar na vida do pastor ou da pastora, porque isso vai me fazer falta. E vai mesmo. Enquanto você não entender que você precisa ser gerado em você gratidão por estar na presença de Deus.
Abacuque fala assim, olha, sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Ele está dizendo assim, eu vou para lá, ó, aonde é a minha força, na presença de Deus. Eu vou me apresentar para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for arguído. Vai chegar um momento onde Deus vai nos arguir, vai nos perguntar algo, vai querer saber de nós o que nós pensamos desse assunto. Se você não estiver preparado para isso, você vai dizer assim, eu não sei por que eu não faço isso. Mas quando você vai para a presença de Deus, busca estar na presença dEle, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, você vai começar a ouvir a voz de Deus. Então o Senhor me respondeu, olha lá, versículo 2, e disse, escreve a visão. Sabe que Deus vai começar a falar com você? Os desígnios da sua própria vida. Aonde você tem que andar, o que você tem que fazer. Deus vai começar a te responder, né? Muitas vezes a gente ouve de pessoas assim, Senhor, pastor, eu não sei o que fazer. Deus não fala comigo. Mas por que Deus não fala? Por que Deus não fala? Eu preciso guardar a minha vida na presença de Deus. Eu preciso estar na fortaleza de Deus. E eu preciso vigiar para não cair. Escreve a visão e torne-a bem legível sobre as tábuas. Ó, escreve aquilo que eu estou te falando e torne-a bem legível nas tábuas. Que tábuas são essas? As tábuas do seu coração. Mas é para quê que Deus quer que seja legível nas tábuas do meu coração? Olha o que ele vai falar. Para que a possa ler quem passa correndo. Deus está falando para você, olha, se você guardar a tua vida na minha presença, se você buscar a fortaleza que há em mim, se você se apresentar e vigiar, eu vou te dar uma visão para a tua vida, que vai ser gravada nas tábuas do teu coração. E quando alguém olhar para você, mesmo que ela esteja correndo, mesmo que ela esteja com pressa, ela vai conseguir enxergar a minha presença na sua vida. Deus quer modificar a sua vida. Deus quer ser Deus na sua vida. Mas Ele precisa achar um coração grato. É só um coração grato que se permite fazer esse tipo de coisa, irmão. É só um coração agradecido e que muito foi perdoado. Que muito foi perdoado. Eu costumo brincar aqui. Quem conheceu o Emanuel há 20, 30 anos atrás, sabe quem era o Emanuel. Eu sei quem eu era. A quem muito é perdoado, muito ama. Nós precisamos descobrir o amor em Cristo. Nós precisamos olhar para nós. Você entende? Não é vir ao culto, irmão. É ser um culto a Deus todos os dias. Não é sair daqui e viver uma vida normal, cotidiana. Porque isso não é ser culto. Mas é se guardar na presença do Senhor. É estar na fortaleza dEle. É vigiar o tempo todo.
inevitavelmente você vai começar a ouvir Deus te respondendo. É inevitável. A gratidão precede o milagre. Qual é o milagre que você está precisando? Qual é? Chega uma hora na nossa vida, irmãos. Eu lembro quando eu era mais novo, eu era doido para ter um Porsche. É o carro que eu mais gostava. Podia me entregar uma Ferrari, não quero não. Eu quero um Porsche. Mas chega um momento na nossa vida, irmãos, que o Porsche perde valor. Não é porque ele ficou velho ou porque ele não chegou. É porque algo de valor foi colocado dentro de nós e tirou o Porsche do lugar. A pérola de grande valor foi achada. Eu peguei todo o valor daquele Porsche e comprei o terreno. Falei assim, é minha agora. Jesus é meu. Ninguém mais tira ele de mim. Eu espero sinceramente que você tenha vendido ao seu Porsche. Eu não sei qual é o seu desejo, mas eu espero que nessa noite a pérola de grande valor tenha sido colocada no seu coração nessa noite. E que a gratidão comece a brotar agora de dentro para fora. E você comece agora a ser carta escrita, não com tinta mais, mas agora com pena de ferro, pela própria mão do Senhor. Que você não tenha mais o cheiro desse mundo, mas agora você tenha o bom cheiro de Cristo na sua vida. Sinceramente, é o meu desejo para você nessa noite. Que a gratidão do Senhor venha sobre você como um bálsamo. Sabe? Sabe aquele bálsamo de Gileade? Fresquinho. Num dia de muito calor, você toma aquele banho fresquinho. Bálsamo de Gileade. Só que a diferença é que o bálsamo da unção do Senhor, ela permanece enquanto nós estivermos com o Senhor. Que nessa noite o Espírito Santo ele venha completar isso na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé? Pai, mais uma vez, nós te agradecemos pelo teu grande amor por nós. Senhor, não sabemos como, Senhor, agradecer por tudo, Senhor, que tem feito na nossa vida, Senhor. Não sabemos, Senhor. Mas, Senhor, nessa noite, nessa singela, Senhor, homenagem que nós te fizemos, que tu, Senhor, venha com a tua infinita misericórdia, Senhor, sobre nós, transformar, Senhor, aquilo que nos impede de sermos gratos a ti. Que a gratidão venha como um presente sobre nós agora, Senhor, nascendo nas nossas vidas, Senhor. E que ela comece a gerar algo sobrenatural dentro de nós. De tal forma, Senhor, que a partir desse momento, Pai, nós venhamos a te buscar em espírito e em verdade. Porque são esses os adoradores que tu procuras, Senhor. E que a gratidão do teu Santo Espírito venha a ser gerada dentro de nós. E que ela venha fazer algo que venha surtir efeito no nosso exterior, Senhor. Que venhamos a nos importar mais, em primeiro lugar, contigo e com a tua justiça, Pai. E logo em seguida, Senhor, venhamos a nos importar com o nosso próximo, como a nós mesmos, Senhor.
Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. Aqui na terra, Senhor, mas como ela é feita aí no céu. Não deixa, Senhor, que nós venhamos a cair em tentações, Senhor. Não deixa, Senhor. Mas livra-nos, Senhor, do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, Senhor, para todos sempre. Amém, Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Irmãos, domingo que vem nós vamos retomar a nossa escola bíblica dominical. Então, vamos estar aqui às 9h30 da manhã tomando um café. Às 10 horas a gente começa a escola bíblica dominical. Amém? Que Deus te abençoe. Graça e paz.